Nós não deveríamos dizer cuide de si mesmo, mas nós deveríamos dizer corra riscos. Sabe, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma frase de um cara conhecido como Irmão André, que foi fundador de uma organização chamada Portas Abertas, que é uma organização que até hoje cuida de dar assistência para nossos irmãos perseguidos em todo o mundo, né? Então, para você que não sabe, nem em todo lugar do mundo você tem a liberdade de dizer que você é cristão, você tem liberdade para falar sobre a sua religião. Então, em muitos lugares você tem essa restrição, e a Portas Abertas veio exatamente com essa proposta de ajudar, de dar assistência para esses nossos irmãos que vivem em lugares onde eles não podem declarar abertamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tudo começa a história quando esse cara, nosso irmão André, ele na década de 1900 e bolinha, desculpa, não sei quando que foi, mas ele tentando entrar em um país ali dentro da cortina de ferro, ele ali com o seu fusquinha, eu não tenho um fusquinha, mas eu tenho uma Kombi aqui para exemplificar, mas ele tentando entrar em um país fechado com bíblias, e ele de repente faz uma oração dizendo: Deus, o Senhor abriu olhos de cegos para que eles pudessem ver. Nesse exato momento, quando a gente passar por essa fronteira, eu preciso que esses caras que vêm hoje, eles se tornem cegos. E Deus respondeu a oração dele, ele com o fusquinha dele cheio de bíblias, ele não foi pego, cara, não foi pego, nem os soldados olhavam, viam as bíblias e passavam o olho e não conseguiam enxergar. E assim também esse irmão André, ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus, onde ele entrava em lugares onde nunca sequer a gente poderia ouvir falar de ter uma Bíblia. Ele levou a Bíblia, ele levou o Evangelho, ele levou assistência para os nossos irmãos. E ele é dono dessa frase, ele faleceu alguns anos atrás, e ele é dono dessa frase muito, que quando eu ouvi eu falei, cara, é isso. Ele dizia: não diga para alguém cuide de si mesmo, ou seja, fique em segurança, mas diga corra riscos. Porque, sabe, muitas vezes a gente pensa que o evangelho é uma vida sem graça, é uma vida de simplesmente ir para a igreja todo domingo ou ir todos os dias, e é uma vida onde você não faz isso, não faz aquilo e não faz o sei lá o que mais. Mas, na verdade, o evangelho é muito mais do que isso. A pregação de Jesus nunca foi sobre o que não podemos fazer, mas a pregação dele era sobre o que nós vamos fazer. Então você nunca vai ver Jesus dizendo: olha, não faça isso, não faça aquilo outro. Você sempre vai ver Jesus dizendo: faça isso, faça aquilo. A pregação de Jesus não era sobre colocar regrinhas e colocar uma venda para que você simplesmente olhasse para frente, mas a pregação de Jesus era sobre, cara, ame os seus inimigos. Disseram para que você amasse os seus amigos, isso é muito fácil. Ame os seus inimigos. A pregação de Jesus era sobre te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vamos dizer assim, colocar nossas milhas aqui, a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. A pregação de Jesus era muito mais sobre o que fazer do que o que não fazer. E muitas vezes nós vivemos exatamente o contrário, nós nos prendemos sobre aquilo que nós não podemos fazer e nós esquecemos daquilo que nós devemos fazer. Nós esquecemos de correr riscos por causa da nossa fé. E eu tô trazendo esse tema porque agora, dia 2 de junho, não sei se de repente você já viu esse vídeo depois, então dia 2 de junho já passou, procura aí no canal aí pra você assistir aí o clipe, mas saiu a minha música chamada Nenhum de Nós. Qual que é a proposta dessa música? A proposta dessa música é exatamente dar esperança, trazer esperança, alertar. Primeira coisa mais importante é alertar aqueles que não sabem sobre essa perseguição que os nossos irmãos vivem constantemente, e também sobre gerar apoio, gerar o incômodo, aquela inconformidade no coração, para que nós possamos dar o apoio aos nossos irmãos perseguidos. E claro, também para trazer consolo àqueles que são perseguidos. A Bíblia vai nos dizer que qualquer um que quer viver o evangelho da maneira certa, vamos dizer assim, todo aquele que quer viver o evangelho da maneira completa, não somente aquilo que compete a ele, vai sofrer algum tipo de perseguição.
vai sofrer em algum determinado momento algum tipo de perseguição ou zombaria, alguma coisa do tipo. Então até mesmo nos países livres nós podemos sofrer algum tipo de perseguição por causa da fé em Jesus. E eu quero que você permaneça firme, eu quero que você permaneça, essa música ela vem muito para isso, para dizer para você permanecer nisso. Porque no final das contas, o reino de Deus, Paulo ele vai dizer, a música inteira é baseada num capítulo que Paulo vai escrever lá para a igreja de Corinto, dizendo, olha, se a gente está vivendo, a gente vive para Ele, a gente pertence a Ele. Se de repente a gente tiver que morrer, a gente vai morrer por causa dele, a gente vai morrer para Ele. Porque o reino de Deus não é sobre essas coisas externas, não é sobre simplesmente você viver bem aqui, mas o reino de Deus é sobre ter paz, é sobre justiça e é sobre ter alegria. Então, o evangelho não se trata de uma vida sem graça, cara. Eu quero dizer pra você, brother, que viver com Jesus não é uma vida monótona, vamos dizer assim, não é uma vida comum, mas é uma vida extraordinária, onde todos os dias nós precisamos viver aventuras. Então, se você tem vivido uma vida que você diz que vive no evangelho, mas você ainda não passou por nenhuma aventura, cara, tá na hora de você começar a procurar suas aventuras. Tá na hora de você correr riscos também. Não importa, talvez você não vai passar pelo mesmo tipo de perseguição que os nossos irmãos lá fora estão passando, mas não se prenda na sua liberdade. Sabe o que uma vez me disseram? Que os nossos irmãos que estão em países onde eles não podem manifestar sua fé, muitas vezes eles são mais livres do que a gente que está num país onde a gente consegue dizer à vontade a nossa fé. Então, não se prenda na sua liberdade, mas pegue a sua liberdade e vai até o limite dela, cara. Vai até o limite dela, viva intensamente. A vida com Jesus é uma vida intensa, não é uma vida onde nós simplesmente cumprimos regrinhas, mas é uma vida onde Jesus mesmo diz que as portas do inferno não podem prevalecer. Então eu te convido a isso, a pegar essa frase que lá o irmão André disse há muito tempo atrás, dizendo, olha, não diga para alguém que fique bem, fique em segurança, mas diga, corra riscos. A vida é sobre isso, sobre viver intensamente aquilo que Jesus ele nos disse para fazer. Beleza? Fica com Deus aí, até a próxima.